A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, graças te dou mais uma vez por estar aqui para falar da Tua Palavra. Iremos começar mais algumas matérias sobre a teologia da Tua Palavra. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Fica conosco, toma a primazia desse trabalho. Amém. Terminamos de estudar a sistemática 1, quando nós falamos da doutrina de Deus, sistemática 1, faculdade FATESB, onde eu fiz meu curso teológico durante 2 anos. Na faculdade FATESB, Fonte Belém, mas não tem nada a ver com o Ministério do Belém. Quando estudamos algumas matérias aqui nessa sistemática 1, assim como a doutrina de Deus, bibliologia, cristologia, hermenêutica, enfim. Nós vamos agora para a sistemática 2, a sistemática 1 e a sistemática 2. Glória a Deus. E começando aqui, a martiologia, doutrina, o que quer dizer? Doutrina do pecado. Introdução. As Sagradas Escrituras põem em relevo 2 grandes princípios ou qualidades morais. A santidade e seu antagonista, que é o pecado. Glória a Deus. Pode-se dizer que, na esfera moral, o princípio corresponde ao bem e o segundo correspondente ao mal. Todos os demais princípios e qualidades morais podem ser classificados de maneira a se identificar com um desses 2 grupos. E por isso mesmo o pecado, como uma antítese, recebe na Bíblia atenção ampla e adequada. Quando essa matéria da teologia vai tratar da doutrina do pecado. O que é o pecado? Por que nós pecamos? Por que fomos constituídos? Destituídos de Deus, conforme diz Romanos. Pois bem. Em 1 João 3,4 lemos: pecado é transgressão da lei. São definições sobre o pecado, mas se olharmos no texto bíblico, em suas línguas originais, no grego e no hebraico, poderemos ter uma visão maior desta palavra. Então, vejamos. Amártia, no grego, amártia, quer dizer ato, no grego, ato pecaminoso, pecaminosidade, estado de condição. Atos 3,19, isso é no grego. Amártia, parapitoma, quer dizer transgressão, pecado, passo em falso, aos Efésios capítulo 2, versículo 1. Em anomia, quer dizer ilegalidade e transgressão, pecado como estado mental, ato ilegal. Mateus 13 e 41. Pois bem, isso foi no grego, amartia, parapitoma, anomia e adiquia. Adiquia quer dizer injustiça, erro, impiedade, iniquidade. Romanos 6,13. Agora, no hebraico. No hebraico quer dizer chata, quer dizer errar o alvo. Êxodo 20:20. Aven, agir com perversidade. Pes a, transgressão. Paz a, revoltado. Isaías capítulo 1, versículo 2. Maal, agir traiçoeiramente. Marai, rebelar, amargurar Deus. Marad, ser estultamente desobediente. E Ra, ser maldoso. Gênesis capítulo 6 e o versículo 5. Pois bem, isso é tudo sobre definição do pecado. Eu falei no grego e no judeu o seu significado. O problema do pecado. Desde Adão, o pecado tem corrompido nosso mundo e manchado nossas vidas. Deus ofereceu aos homens inúmeras oportunidades para serem limpos do pecado. Mas as pessoas egoístas e concupiscentes continuam pecando. Deus deu a oportunidade para que o homem se arrependesse e se arrependa do seu pecado. Essa matéria trata do assunto de pecado.
do pecado. Pois bem, a culpa do homem pelo pecado. O mais completo argumento da Bíblia sobre o assunto, a culpa humana, é encontrada nos capítulos de abertura do livro de Romanos. Paulo principia com a mensagem do Evangelho da Salvação para os judeus e gentios. Romanos 1,16. O fato é que os homens precisam de salvação, implica estarem perdidos, separados de Deus pela barreira do pecado. Isaías 59, versículo 1 e o 2. Paulo desenvolve sua tese muito claramente, começando pelos gentios e então voltando para os judeus. Glória a Deus. Aqui, o que houve no Éden com a queda do homem? Após ele pecar, o que houve? O homem vivia muito bem, ele caiu e agora o homem pecou. O que houve com o homem? Com a queda do homem. O que houve no Éden? Qualquer estudo, por mais súcito que seja, que queiramos fazer sobre a doutrina do pecado, teríamos de voltar aos capítulos 3 do livro de Gênesis. Nos seus primeiros versículos, até então, o homem tinha perfeita comunhão com Deus. Comunhão com o Criador. Tudo era maravilhoso. Mas, tragicamente, o homem livremente pecou e trouxe uma série de consequências para a natureza, para si mesmo e para a sua posteridade. Enquanto ele estava no Éden, vivia muito bem, comia muito bem, vivia bem, mas, após pecar, ele teve que pagar com as consequências. Por isso, nós vimos todas essas doenças, todas essas maldades na humanidade. Na humanidade, não no mundo. No mundo é que vivemos. Às vezes eu dizer o mundo é ruim, não é. Tem coisas boas no mundo. É as pessoas que são más. As pessoas que são ruins por causa do pecado. Até Adão pecar, o homem nunca tinha sentido medo. Gênesis 3:8. E como muito bem se expressou certo missionário, depois do homem pecar, todos os problemas humanos são problemas espirituais. Pois o pecado do homem. O pecado e seu significado não é um acontecimento fortuito ou devido a acaso que não envolva culpa por parte dos pecadores. Não é acidente. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por um homem veio o pecado, e do pecado veio o quê? A morte. E o salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. Há quem ensine que o pecado é acidental, porém, conforme temos verificado, o ensino da Bíblia é que o pecado resultou de um ato de desobediência, responsável por parte de Adão. Isso significa que o pecado dado por Adão trouxe a todos a condição pecaminosa e não um acidente, sem prejuízo. Muito pelo contrário, o pecado traz danos que só pode ser tratado através do precioso sangue de Cristo. Só o sangue de Jesus para resolver o problema do homem em pecado. Glória a Deus. Analisando o pecado, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o pecado é considerado principalmente uma brecha ou rompimento de relações entre o pecador e o Deus pessoal. Podemos considerar rapidamente o ensino do Antigo Testamento. O pecado manifesta-se de muitos modos, mas o pensamento primordial envolvido em todos esses modos é o desvio do pecador à vontade de Jeová. No Antigo Testamento como no Novo. No Novo Testamento, Jesus relatou a vida humana ideal
como a vida de comunhão com Deus. O pecado é a falta dessa comunhão. Jesus localiza a fonte do pecado no intento íntimo dos homens. O pensamento pecaminoso em sua qualidade, igual ao ato realizado. Dessa maneira, Jesus aprofundou muito o senso de culpa, o padrão elevadíssimo da sua própria vida, tornou-se a medida de obrigação humana e, ao mesmo tempo, o critério do julgamento contra o pecado e a culpa. Omissão do dever. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Nós estamos falando aqui de uma matéria, a martiologia, que trata do assunto do pecado. Você que ligou agora o meu canal no YouTube, Desperta Cristãos. Omissão do dever. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Eu sei que eu tenho que fazer o bem e não faço. Eu estou pecando. Alguém está precisando de mim, de uma maneira ou de outra, e eu posso ajudar de uma forma ou de outra, mas não ajudo. Estou pecando. Glória a Deus. Aqui passamos do lado negativo para o lado positivo. A vida cristã aprendemos que deixar por fazer aquilo que sabemos, o que é a nossa competência, constitui-se um pecado. Como eu falei, se eu tenho condições e posso fazer e não faço, eu estou pecando. Assim diz esta matéria. Eu tenho condições de ajudar alguém financeiramente ou de outra forma, eu sei que a pessoa está precisando. Não somente coisas materiais, também um aconselhamento espiritual, aconselhar a pessoa, ajudar a pessoa, não somente de uma forma material, mas também de outras formas também. Eu sei que posso ajudar e não ajudo. Eu estou pecando. É atitude errada para com Deus, a pessoa de Deus. Os desígnios insensatos. Provérbios 24, 9. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Sem dúvida, isso se refere aos desígnios que desonram, depreciam o ser de Deus. São atos que vão contra os princípios divinos e cristãos, contrariam a sua fé e, sobretudo, vão em contradição à palavra de Deus. Por isso, a Bíblia diz, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Pois bem, aquele que é insensato, escarnecedor, é abominável aos olhos do Senhor. A pessoa tem condições de fazer o bem e não faz. São pessoas insensatas, escarnecedor. Isso vai contra os princípios cristãos. A palavra do orgulho e da arrogância. Provérbios 21, 4. Olhar altivo e coração orgulhoso, lâmpada e perverso, são pecado. Murmurações contra Deus. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Murmurações contra Deus. Neemias 21, 7. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Marcos 3 e 29. Leu aí na palavra do Senhor. É ação errônea em relação à vontade de Deus, com descendência duvidosa. Romanos 14, 23. Mas aquele que sem dúvida é condenado, se comer. Porque o que faz não provém da fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Por exemplo, rebeldia e obstinação. Salmo 15 e 23. A transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Isso é descendência duvidosa. Ação errônea em relação aos homens, quer dizer, o favoritismo. Tiago 2,9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, pecado cometeis. Pecado sendo arguidos pela lei como transgressores. Isso é, fazer acepção
de pessoas é uma ação errônea. Por exemplo, toda injustiça, 1 João 5,17, toda injustiça é pecado. Desprezo ao semelhante, Provérbios 14:21, é atitude errônea para com Jesus. A incredulidade, João 16:8 e o 9. E assim por diante. Se torna pecado todas essas coisas diante do Senhor Jesus. Um fato de experiência humana. Isaías 6:5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Pois bem, sua extensão. As Escrituras ensinam que o pecado tem afetado os céus e a terra e seus habitantes. Tudo isso está acontecendo devido ao quê? O pecado. O homem morre por causa de quê? O pecado. Essa doença atual, o vírus, pecado, né? Lascívia, pecado, mentira, pecado, corrupção, que seja na área política, pecado, área religiosa, pecado. Ninguém escapa do pecado. Mas tem jeito, sim, é arrepender e ter a sua salvação. Pois bem, sua extensão é os céus, Efésios 6, 11 e 12. Apocalipse 12, 7 e 9. Isso é os céus. A terra, o reino vegetal, Gênesis 3, 17 e 18. E Adão disse, visto que atendeste à voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por causa, em fadigas, obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No reino animal, Gênesis capítulo 9, versículo 1 e o 3. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos serão entregues tudo o que se move e vive, ser-vos-ão para alimento, como vos dei a erva, tudo o que dou agora. Diz aqui ainda, a raça da humanidade, Eclesiastes 7:20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem, o que não cometa pecado. Todos pecaram, Romanos 3, 10, 23, como está escrito, não há justo, nem sequer um, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem esse homem que vê o mundo que não vai pecar e que não pecou. Somente um que eu conheço, que foi o próprio Jesus. Esse foi o varão, o homem perfeito. Glória ao nome do Senhor Jesus. É possível o crente cometer pecado? Quando se comenta com alguns cristãos que após aceitar Jesus como Salvador, o homem ainda está sujeito ao pecado. Muitos ficam espantados, pois sabemos que com que nossa conversão nos tornamos nova criatura em Jesus. Não quer dizer que nós já somos santos quando aceitamos Jesus. Nós devemos de evitar o pecado. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. O pecado vem, tem como resistir sim, com a ajuda do Senhor Jesus. No momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, nova criatura nós somos. Louvado seja o nome do Senhor. Como devemos tratar com o pecado? Quando o crente sente que cometeu pecado contra Deus, a Bíblia recomenda que deve reconhecer que pecou. Procurar evitar o pecado, para não se tornar escravo do pecado. Se eu reconhecer que eu pequei, diz a palavra do Senhor, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tenho que pedir perdão ao Senhor, Deus e à igreja. Glória a Deus. Como devemos tratar o pecado? Quando o crente sente que cometeu pecado contra Deus, ele pedir perdão ao Senhor e pedir perdão a quem ele ofendeu também. De repente, ele
pecou contra sua esposa, contra Deus e contra a igreja. Ele reconhecer o seu pecado. Como pode existir o mal se Deus é onipotente e totalmente bom? Essa pergunta, juntamente com a questão correlata a respeito da origem do mal, é o fantasma que assombra todas as tentativas de se compreender o pecado. Observemos algumas formas do mal. O mal moral, ou pecado, é a iniquidade cometida por criaturas dotadas de vontade. O mal natural é a desordem e a decadência do universo. Calamidades, exemplo, calamidades naturais, algumas doenças e etc. Está ligado à maldição que Deus pronunciou contra a terra, Gênesis 3, 17, 18. O mal metafísico é aquele involuntário, resultante da finitude das criaturas, insuficiência mental e física e etc. Glória a Deus. Aí está. Toda essa calamidade que nós estamos passando é por causa de quê? Do pecado. As obras da carne e o fruto do Espírito. Veja as obras da carne, Gálatas 5, 19 e 23, que é obras da carne. É a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, o qual continua o cristão após a sua conversão, sendo seu inimigo mortal. A pessoa aceitou Jesus. Ele se converteu. Mas ele tem esses inimigos ainda. E ele tem como se evitar fazendo o quê? Orando e vigiando. E olha as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Olha, isso, a pessoa citou Jesus, não quer dizer que ela está livre disso. Olha as tentações. Tem como se evitar sim. Como? Resistindo ao diabo e sujeitando a Deus. Glória a Deus. E o fruto do Espírito? Em contraste com as obras da carne, temos um modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama fruto do Espírito, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe. E agora vamos ler a nossa conclusão. Descrever o pecado é uma tarefa difícil. Talvez a dificuldade provenha de uma natureza parasítica, posto que não tem existência em separado, mas é condicionado por aquilo que se agarra. Mesmo assim, delinea-se nas Escrituras uma imagem, algo camaleônico da existência derivada do pecado. Há muitas sugestões a respeito da essência do pecado: a incredulidade, o orgulho, o egoísmo e rebelião, a corrupção moral, a luta entre a carne e o espírito, a idolatria e combinações entre todos os itens, embora todas essas ideias do pecado, os pecados da ignorância, por exemplo, nem explica adequadamente o pecado como natureza à pecaminosidade. Viu aí? Aqui é apenas, não é bem uma aula completa sobre a martiologia, que trata sobre a doutrina do pecado. Eu falei algumas coisas sobre o pecado, que consequências trouxe para o homem, desde o jardim do Éden até agora. Por que há tantas mortes? Por que há tanta maldade? Por que há tanta corrupção? Por que há tanta inveja? Obras da carne. Glória a Deus. Que o Senhor nos livre, o Senhor continue nos abençoando e vamos pedir graça e misericórdia a Deus, para que a gente não venha cometer as obras da carne. Glória a Deus. Amado Deus, gratidamos mais uma vez por esse término desse texto que eu estava falando sobre a doutrina do pecado. O que venceu o pecado? Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós e tendo graça, Senhor. Eu te peço graça sobre as nossas vidas, que possamos andar
e viver em espírito para servir tais obras da carne. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus. A matéria de hoje foi na Sistemática 2, Amar Teologia. Glória a Deus. Fique em paz em nome do Senhor Jesus.